Durante o cerco à frota Karat Prime, a almirante Sirena Voss ficou no convés de comando da nau Capitânia Confederada, Sovereign Will, e viu sua frota morrer. A batalha começou há 3 dias com esperança. 800 navios de guerra da Confederação Valtari formaram uma esfera defensiva em torno de Karat Prime, sua formação rígida e disciplinada. As estações de defesa orbital adicionaram seu poder de fogo à mistura. Geradores de escudo planetário zumbiam com energia suficiente para parar uma pequena lua. Segundo todos os cálculos, segundo todos os modelos estratégicos, eles deveriam ter sido capazes de resistir. Mas o Drakenau trouxe 2.000 navios e trouxe algo novo. Outro colapso do escudo na Estação 7, relatou seu oficial tático, com a voz embargada de exaustão. Eles estão usando aquelas armas gravitacionais novamente. Não podemos compensar com rapidez suficiente. Sirena observou a exibição holográfica enquanto outro grupo de assinaturas amigáveis desaparecia. Os disruptores gravitacionais Drakenau estavam abrindo buracos na cobertura do escudo, criando lacunas que duravam apenas alguns segundos, mas permitiam que ataques de torpedo perfeitamente sincronizados passassem. Era como lutar contra um inimigo que poderia abrir portas em sua armadura sempre que quisesse. Quantos navios nos restam? Ela perguntou. 187 combate eficaz. Outros 40 com sistemas parciais. O oficial tático fez uma pausa. Abaixo dos 800, almirante. Sirena fechou os olhos por um momento. 600 navios destruídos ou desativados em 3 dias. Dezenas de milhares de tripulantes morreram e o Drakenau continuou chegando. Eles são guerreiros insectoides, aparentemente sem sentir fadiga, tristeza ou hesitação. A porta do convés de comando se abriu e o alto marechal Torven entrou. O comandante Valtari era alto e magro, sua pele com escamas azuis pálida de estresse. Sua espécie manteve Karat Prime por 3 séculos. Seus ancestrais construíram as cidades abaixo. Seus filhos viviam nessas cidades agora, olhando para um céu cheio de guerra. Os escudos planetários estão em 30%, disse Torven. Sua voz estava calma, mas Sirena serviu com ele tempo suficiente para ouvir o desespero por trás. Meus engenheiros estimam 18 horas antes da falha completa. E então? E então a terra Drakenau e meu povo? Ele não terminou a frase. Ele não precisava. Todos sabiam o que os Drakenau faziam às populações conquistadas. Eles não levaram escravos. Eles não negociaram a rendição. Eles simplesmente eliminaram qualquer espécie que considerassem inferior. Que eram todos eles. Sirena voltou-se para seu oficial de comunicações. Dê-me um canal prioritário para o alto comando da Confederação, criptografia máxima. A conexão levou vários minutos para ser estabelecida. Quando o rosto do grande almirante Petrov apareceu na tela, Sirena sentiu uma pequena centelha de esperança. Petrov era uma lenda. Um comandante que venceu batalhas contra probabilidades impossíveis. Almirante Voss, disse Petrov. Tenho monitorado sua situação. Você fez um trabalho notável, mantendo-se por tanto tempo. Senhor, precisamos de reforço imediato. Os Drakenau utilizaram armas que nunca vimos antes. Nossos cálculos defensivos foram baseados em informações desatualizadas. A expressão de Petrov ficou tensa. Eu sei e gostaria de ter notícias melhores. Ele fez uma pausa e, nessa pausa, Sirena sentiu sua esperança começar a morrer. A grande frota mais próxima está a 6 dias de distância em velocidade máxima. Estamos nos reposicionando o mais rápido que podemos, mas a hegemonia escolheu bem o momento. Nossas forças estão espalhadas pelo setor, respondendo a ataques menores. 6 dias, repetiu Sirena, temos 18 horas. Eu sei. Petrov parecia mais velho do que ela jamais o vira. Desculpe, Sirena. Segure o máximo que puder. Faça-os pagar por cada quilômetro, mas prepare protocolos de evacuação para o pessoal essencial. O canal fechou. Sirena ficou em silêncio, sentindo o peso do comando pressionando seus ombros. Pessoal essencial. Isso significou abandonar milhares de milhões de civis para morrer, enquanto alguns milhares fugiram para um local seguro.
Deve haver algo mais que possamos fazer, disse ela, embora não soubesse com quem estava falando. Talvez ela mesma, talvez quaisquer deuses que estivessem ouvindo. Alto Marechal Theorvin se aproximou dela. Sua voz era baixa, destinada apenas aos ouvidos dela. Há uma opção que não consideramos. Sirena olhou para ele. Estou ouvindo. Existe uma espécie cujos navios poderiam chegar até nós a tempo. Uma espécie cujo poder militar poderia mudar esta batalha. As escamas de Thorvin ondularam, um sinal de profundo desconforto entre seu povo. Mas ninguém lhes pedia ajuda militar há mais de um século. Ninguém quis. Sirena sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia exatamente a quem ele se referia. Todos da galáxia sabiam, mesmo que raramente falassem diretamente sobre isso. Os humanos, disse ela, Thorvin assentiu. Os humanos. O convés de comando ficou em silêncio. Todos os oficiais pararam de trabalhar ouvindo. Sirena viu medo em seus rostos, mas também uma esperança desesperada. Eles são neutros na maioria dos conflitos, disse Sirena. Eles negociam com todos, não lutam por ninguém. Por que eles nos ajudariam? Por que vamos perguntar? Thorvin disse simplesmente. E por que os humanos têm ideias estranhas sobre quais as guerras que vale a pena travar, ignoram os conflitos sobre território, sobre recursos, sobre o poder político? Mas o Dragnau apontou para a janela de observação onde explosões distantes ainda tremeluziam. O Dragnau comete genocídio. Os humanos têm opiniões sobre genocídio. Sirena pensou no que sabia da humanidade. Eles haviam ingressado na civilização galáctica há apenas 2 séculos. Uma espécie jovem de um planeta comum em um canto fora de moda da galáxia. Eles foram inicialmente descartados como criaturas primitivas, agressivas e de vida curta, sem habilidades especiais. Então veio a Guerra Crete. Ela era uma jovem oficial quando a notícia desse conflito chegou ao seu mundo natal. O domínio Crete governou 60 espécies através do terror e da brutalidade. Eles atacaram uma colônia humana, matando 12.000 civis, esperando que as espécies jovens se submetessem como todas as outras. Os humanos não se submeteram. O que se seguiu não foi uma guerra em nenhum sentido convencional. Foi uma execução. Os humanos desmantelaram o domínio Crete em 18 meses. Não derrotado, não conquistado, desmantelado. Quando acabou, a civilização Crete efetivamente deixou de existir. Suas forças armadas foram destruídas, seu governo entrou em colapso, seu mundo natal foi. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com seu mundo natal. Os humanos não discutiram isso. E então, o mais estranho de tudo, os humanos ajudaram as 60 espécies subjugadas a estabelecer os seus próprios governos. Eles forneceram ajuda, compartilharam tecnologia e reconstruíram o que os Crete destruíram. E então eles se retiraram, sem pedir nada em troca, exceto que ninguém os atacasse novamente. A galáxia aprendeu 2 lições daquela guerra. Primeiro, os humanos não iniciaram conflitos, mas acabaram com eles de forma absoluta. Em segundo lugar, a sua misericórdia posterior foi de alguma forma mais aterrorizante do que a sua ira, porque provou que a destruição não tinha sido paixão. Tinha sido política. Mesmo que respondam, disse Serena lentamente, podem não chegar a tempo. As naves humanas são mais rápidas que as nossas, respondeu Thorvin. A tecnologia deles é diferente, mais avançada do que costumam admitir. Ele olhou para ela com olhos que continham séculos de orgulho Valtari, agora curvados pelo desespero. Almirante, peço-lhe que ligue para eles. Estou pedindo que você salve meu povo, mesmo que isso signifique ter uma dívida com as espécies mais perigosas da galáxia. Serena olhou para o display holográfico. Outro navio confederado acabará de ser destruído. É uma tripulação de 300 pessoas morrendo no vácuo frio do espaço. Em 18 horas, outros bilhões se juntariam a eles. Ela se virou para seu oficial de comunicações. Abra um canal na frequência de emergência. Por que é possível transmitir criptografia militar humana? Almirante, o oficial parecia incerto. O que devo dizer? Serena pensou por um momento.
Então ela começou a falar e suas palavras saíram na escuridão do espaço. Aqui é almirante da frota Serena Voz da Confederação Valtari, solicitando assistência militar imediata. Karat Prime está sob ataque da hegemonia Draknau. Nossas defesas estão falhando. A população civil chega a bilhões. O Draknau não faça prisioneiros. Ela fez uma pausa. Pedimos ajuda a quem responder, a quem se preocupa com o que acontece a seguir. Ela assentiu e o oficial encerrou a transmissão. Agora vamos esperar, ela disse. Fora da janela de observação, a batalha continuou. Os navios morreram. As pessoas gritaram seus últimos suspiros no vazio indiferente. A armada Draknau aproximou-se, paciente e implacável, confiante de que a vitória era apenas uma questão de tempo. E algures na vasta escuridão do espaço, a mensagem viajou à velocidade da luz, transportando um apelo desesperado à única espécie que todos temiam. Serena não sabia se os humanos responderiam. Ela não sabia se eles chegariam a tempo. Ela não sabia que preço eles poderiam exigir por sua ajuda. Mas ela sabia de uma coisa com absoluta certeza. Se os humanos viessem, os Draknau descobririam por que a galáxia passou um século sendo muito, muito cuidadosa para não irritar a humanidade. Ela esperava que fosse o suficiente. A reputação. A resposta veio mais rápido do que se esperava. O almirante Voz estava se preparando para outra onda de ataques Draknau quando seu oficial de comunicações de repente se sentou ereto, seu rosto exibindo uma expressão que ela não conseguia interpretar. O almirante estava recebendo uma transmissão em frequências militares humanas. Está perto. Muito perto. Quão perto? Voz perguntou. Antes que o oficial pudesse responder, uma nova assinatura apareceu no display tático. Uma única nave emergindo do hiperespaço no limite da zona de combate. Era menor que um navio de guerra Draknau, maior que uma fragata confederada. Seu casco era cinza escuro, quase preto, com linhas angulares nítidas que pareciam projetadas mais para eficiência do que para intimidação. Este é o capitão Marcos Colli do navio Temperança das Nações Unidas. Veio uma voz pelo canal de comunicação. O orador parecia calmo, quase casual, como se estivesse anunciando sua chegada a uma reunião social, e não a um campo de batalha desesperador. Recebemos o seu pedido de socorro, almirante Voz. Estávamos realizando uma patrulha de rotina no sistema vizinho, felizes em oferecer assistência. Voz olhou para a tela. Um navio. Eles receberam um navio. Capitão Colli, agradeço sua resposta, mas devo ser direto com você. Enfrentamos uma armada de quase 2.000 navios inimigos. A nossa frota foi reduzida para menos de 200. Um navio, mesmo que seja humano, não pode alterar estas probabilidades. Houve uma breve pausa quando Colli falou novamente. Havia algo em sua voz que Voz não conseguiu identificar. Diversão, talvez, ou paciência. Compreendo a sua preocupação, almirante. Deixe-me assegurar-lhe que forças adicionais estão a ser mobilizadas neste momento. Enquanto isso, a Temperança fará o que puder para melhorar sua situação. Com sua permissão, gostaria de abrir comunicações com o comandante Draknau. Voz trocou olhares com o Alto Marechal Torvin, que permaneceu no convés de comando desde sua sugestão anterior. O comandante Veltari deu um pequeno aceno de cabeça. Permissão concedida, capitão, embora eu duvide que o Draknau esteja interessado em negociação. Veremos, disse Colli simplesmente, mudando para a transmissão aberta. Do outro lado do campo de batalha, no convés de comando da nau Capitânia da Conquista Eterna, Draknau, o comandante supremo Ketrax estava saboreando sua vitória iminente quando um oficial interrompeu seus pensamentos. Comandante Supremo, estamos detectando uma nova nave, configuração desconhecida. Está transmitindo em frequências abertas. Ketrax voltou sua atenção para a tela. Seus olhos compostos estudaram o pequeno navio que apareceu atrás das linhas inimigas. Comparado com seus enormes navios de guerra, parecia quase frágil. Um único navio, disse ele, a Confederação deve estar realmente desesperada se estiver cobrando favores de espécies menores. Comandante Supremo, disse outro oficial, este mais velho,
com a carapaça marcada com cicatrizes de muitas campanhas. Essa configuração da nave corresponde ao design militar humano. O convés de comando ficou em silêncio. Ketrax notou que vários de seus oficiais pararam completamente de se mover. Humano? Ele considerou isso por um momento. O que os humanos estão fazendo neste setor? Antes que alguém pudesse responder, a nave humana começou a transmitir. Este é o capitão Marcus Cole do navio Temperance das Nações Unidas para o comandante da frota Draknal. Estou aqui para informar que Karat Prime está agora sob proteção humana. Você tem 1 hora para começar a retirar suas forças deste sistema. Se você não cumprir, enfrentará as consequências de sua decisão. Isto não é uma ameaça. Esta é uma declaração de fato. Temperança fora. Ketrax olhou para a tela, incrédulo. Então ele começou a rir, um clique áspero que ecoou pela plataforma de comando. Um navio, disse ele, um navio me dá um ultimato. Os humanos tornaram-se arrogantes no seu isolamento. Ele se virou para seu oficial tático. Envie 50 navios para destruir aquele navio. Torne-o espetacular. Deixem as confederações ver o que acontece com aqueles que interferem na hegemonia. Comandante Supremo, o oficial com cicatrizes falou novamente, desaconselho fortemente o envolvimento de forças humanas. Nossos arquivos de inteligência contêm extensa documentação da guerra Kree. Somente as implicações táticas. Os Kree estavam fracos, interrompeu Ketrax. Eles haviam amaciado devido a séculos de conquista fácil. Nós não somos os Kree. Nós somos os Draknal. Nunca fomos derrotados, ele gesticulou bruscamente. Envie os navios, agora. A ordem foi obedecida. 50 navios de guerra Draknal romperam a formação e aceleraram em direção à única nave humana. No centro tático da Conquista Eterna, o oficial sênior de inteligência, Vextar, assistiu à implantação com crescente desconforto. Ao contrário de Ketrax, ele estudou extensivamente os humanos. Ao contrário de Ketrax, ele entendia o que estavam enfrentando. Ele abriu os arquivos confidenciais em seu display pessoal. A documentação da guerra de Kree era extensa, compilada a partir de sobreviventes, refugiados e comunicações interceptadas. A maior parte foi suprimida pelo alto comando, considerada perturbadora demais para distribuição geral. Os humanos não apenas derrotaram os Kree, mas também desmantelaram sistematicamente tudo que os Kree construíram. A sua resposta militar foi precisa, paciente e totalmente impiedosa. Eles haviam rastreado cada frota Kree, cada instalação militar, cada fábrica de armas. Fizeram em 18 meses, uma campanha que deveria ter levado décadas. E então, quando tudo acabou, eles mostraram misericórdia para com todos, exceto para os próprios Kree. Eles ajudaram a reconstrução das espécies conquistadas. Eles forneceram alimentos, remédios, tecnologia. Eles não pediram nada em troca. Vestar achou essa misericórdia mais aterrorizante do que qualquer arma. Provou que os humanos não agiam por emoção. Eles não estavam zangados, nem vingativos, nem movidos pela paixão. Eles simplesmente decidiram que o Kree precisava ser removido da existência. E fizeram isso com a mesma eficiência com que um cirurgião removeria um tumor. A galáxia passou um século tomando muito cuidado para não dar aos humanos uma razão para tomar decisões semelhantes sobre qualquer outra pessoa. E agora, Ketrax estava enviando 50 naves para atacá-los. Vestar considerou falar novamente, mas sabia que seria inútil. Ketrax era demasiado orgulhoso para recuar, demasiado confiante na sua própria superioridade. Ele não iria ouvir até que fosse forçado a entender. Na nave humana Temperance, o capitão Cole observou a formação Draknal se aproximando em sua exibição tática. Sua tripulação movia-se com eficiência silenciosa ao seu redor, preparando sistemas e executando cálculos finais. 50 navios, capitão, informou seu oficial executivo. Formação de ataque padrão, contato estimado em 6 minutos. Cole assentiu. Eles tentaram se comunicar? Não, senhor. Eles parecem estar tratando isso como um puro combate. Infelizmente, Cole recostou-se em sua cadeira de comando.
Tudo bem, vamos dar-lhes a lição. Sem armas, padrão defensivo ômega. A força letal não é autorizada. Repito, a força letal não está autorizada. Vamos mostrar a eles o que podemos fazer. Não vamos matá-los por serem estúpidos. A tripulação reconheceu suas ordens. A Temperança começou a mover-se, acelerando não para longe dos navios atacantes, mas diretamente em direção a eles. Na nau Capitânia Confederada, o almirante Voss assistiu horrorizado enquanto a nave humana avançava em direção a 50 inimigos. O que ele está fazendo? Ela exigiu. Isso é suicídio. O Alto Marechal Torvin não disse nada. Seus olhos estavam fixos na tela. Os navios dragonais abriram fogo. Centenas de sistemas de armas desencadearam sua fúria contra a minúscula nave humana. Raios de plasma, munições cinéticas, mísseis guiados, todos convergindo para um único alvo. Nenhum deles bateu. A Temperança moveu-se através do fogo como a água através de uma rede. Seus sistemas de defesa pontual rastreavam os projéteis com precisão impossível, destruindo-os a metros do casco. Seus motores ajustavam o curso constantemente, encontrando lacunas nos padrões de disparo que não deveriam existir, e então começaram a disparar de volta. As armas humanas não pareciam impressionantes. Nenhuma explosão massiva de plasma, nenhum feixe de energia espetacular, apenas projéteis pequenos e rápidos que pareciam ignorar completamente os escudos. Cada tiro atingiu um local preciso em cada alvo. Motores, sistemas de armas, sistemas de comunicação, nunca suporte de vida, nunca alojamentos de tripulação. Apenas os sistemas necessários para lutar. Em 11 minutos, 50 naves de guerra draconais flutuaram mortas no espaço. Suas tripulações estavam vivas, seus navios intactos, mas completamente incapacitados. A voz do Capitão Cole ecoou novamente pelo canal aberto. Comandante Supremo Ketrax, essa foi sua única lição gratuita. O próximo compromisso não será tão gentil. Agora você tem 49 minutos para iniciar sua retirada. Na nau Capitânia Confederada, o almirante Voss percebeu que havia esquecido de respirar. Um navio, ela sussurrou. Um navio fez isso. A voz de Torvin estava igualmente baixa. E estava se contendo. Você percebeu? Nenhum único dragonal morreu. Os humanos desativaram 50 navios de guerra sem matar ninguém. Ele se virou para olhar para ela e sua expressão era ilegível. Eles queriam que víssemos que poderiam ter matado todo mundo, mas optaram por não fazê-lo. Antes que Voss pudesse responder, seu oficial censor falou. Sua voz estranha e distante. Almirante, estamos detectando novas assinaturas no hiperespaço. Múltiplas assinaturas. Muitas assinaturas. A exibição foi atualizada. No limite do sistema, o próprio espaço parecia se abrir à medida que nave após nave emergia do hiperespaço. Navios humanos, cruzadores, destroyers, navios de guerra, porta-aviões. E no centro da formação, algo enorme. Algo que fazia até o maior navio de guerra dragão parecer pequeno. 300 navios, informou o oficial censor. A nave líder está transmitindo a identificação. Consequência da ONU. Almirante Helena Park comandando. Voss sentiu algo que não sentia há 3 dias. Ter esperança. Na conquista eterna, o comandante supremo Ketrax olhou para a tela enquanto 300 navios de guerra humanos se posicionavam ao redor de sua armada. Seus 50 navios estavam à deriva inutilmente, com suas tripulações gritando por resgate. A frota inimiga não perdeu nada. Pela primeira vez em sua longa carreira de conquistas, Ketrax começou a entender como era o medo. A chegada do almirante Helena Park ficou na ponte da consequência da UNS e examinou o campo de batalha. O Dreadnought foi o maior navio que a humanidade já construiu. Quase 3 quilômetros de casco blindado repleto de armas que a maioria das espécies nem conseguia entender. Nunca havia sido implantado em combate antes. Ela esperava que não precisasse ser implantado em combate agora. Todos os navios informam que estão prontos, almirante, anunciou seu oficial tático. A Temperança do Capitão Cole está solicitando permissão para se juntar à formação principal. Concedido.
e consiga-me um canal para a nau Capitânia Confederada. Quero coordenar com o Almirante Voz antes de prosseguirmos. A comunicação foi estabelecida rapidamente. Na tela, Park viu uma mulher cansada em uniforme confederado, seu rosto mostrando a tensão de 3 dias de luta desesperada. Almirante Park, disse Voz, não consigo expressar o quanto estamos gratos pela sua chegada. Seu timing é notável. Nós nos movemos rápido quando precisamos, respondeu Park. Eu revisei a situação tática. Seu pessoal fez um trabalho impressionante contanto que você tenha. O Draknau comprometeu forças significativas neste ataque. Quase 2.000 navios, confirmou Voz, embora o capitão Cole já tenha reduzido um pouco esse número. Park se permitiu um pequeno sorriso. Marcos gosta de fazer uma entrada. Ela ficou séria novamente. Almirante, preciso que você entenda uma coisa. Vamos tentar acabar com isto sem mais derramamento de sangue. Essa é a nossa preferência. Mas se os Draknau se recusarem a retirar-se, não permitiremos que tomem este planeta. Você entende o que isso significa? Voz ficou em silêncio por um momento. Eu acho que sim. Espero que não. Espero que você nunca tenha que ver do que somos capazes quando paramos de nos conter. Park endireitou-se na cadeira. Por enquanto, levem as naves restantes de volta para um perímetro defensivo ao redor do planeta. Proteja as rotas de evacuação se algo der errado. Vamos cuidar do Draknau. Entendido, almirante, e obrigado. O canal fechou. Park virou-se para seu oficial de comunicações. Abra uma transmissão para a frota Draknau. Todas as frequências, o oficial assentiu. Canal aberto, almirante. Park ficou de frente para o mirante principal, onde a armada Draknau era visível como um enxame de luzes distantes contra as estrelas. Atenção, forças Draknau. Esta é a almirante Helena Park da Força Espacial das Nações Unidas. Sou o comandante da frota humana que acaba de chegar ao sistema. Ela falou com clareza e calma, sua voz não transmitia raiva, nem ameaça, apenas uma simples declaração de fatos. O capitão Cole já explicou a sua situação, mas vou deixar isso claro uma última vez. Este mundo está sob proteção humana. Você retirará suas forças imediatamente. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Entendo que a retirada possa ser difícil para seu comandante aceitar. O orgulho é uma coisa poderosa, então eu lhe ofereço isso. Sai agora e você poderá contar ao seu povo a história que desejar. Digamos que a defesa foi mais forte do que o esperado. Digamos que você alcançou seus objetivos e decidiu partir. Não vamos contradizê-lo. Sua frota permanece intacta. Sua honra permanece intacta. Seus soldados voltam para casa, para suas famílias. Outra pausa. Na tela tática, ela podia ver as naves Draknau mantendo posição. Nenhum movimento em direção à retirada. Nenhum movimento em direção ao ataque também. Eles estavam esperando, incertos. Mas se você escolher lutar, continuou Park, a voz dela baixando um pouco, então você deve entender exatamente o que está escolhendo. Estudamos sua hegemonia. Conhecemos suas táticas, suas armas, suas estratégias. Conhecemos seus pontos fortes. Ela se inclinou ligeiramente. Para a frente. Conhecemos suas fraquezas. Todas as naves deste sistema serão desativadas ou destruídas antes que você possa chegar ao planeta. Cada força de invasão que você implantar será eliminada antes que possa pousar. E quando esta batalha terminar, iremos segui-lo até casa. Ela deixou a última declaração pairar no ar. Não queremos guerra com a sua espécie. Nunca quisemos guerra com ninguém. Mas se você nos forçar a lutar, não pararemos até termos certeza de que você nunca mais poderá ameaçar ninguém. Pergunte ao Crack como isso funcionou para eles. Ela se endireitou novamente. Você tem 30 minutos para iniciar sua retirada. Use-os com sabedoria. Estacione. O canal fechou. A nave humana demonstrou diversas capacidades que não correspondem às nossas estimativas atuais de inteligência. Vester exibiu um display holográfico mostrando a breve batalha.
Seus sistemas de defesa pontual alcançaram um grau de interceptação de 99,7% contra o fogo de nossas armas. Isto excede qualquer tecnologia conhecida por uma margem significativa. Suas armas ofensivas parecem contornar completamente nossos escudos. Não entendemos como isso é possível. Os escudos podem ser atualizados, as armas podem ser combatidas. Comandante Supremo, com respeito, essa não é a constatação mais preocupante. Vester mudou o display para mostrar a formação humana atual. O Temperance é classificado como cruzador pesado na documentação humana. É uma embarcação de médio alcance, não a sua principal plataforma de combate. Os navios que acabaram de chegar incluem embarcações que superam a Temperance em todas as categorias mensuráveis. Ele destacou a consequência. Só esse Dreadnought tem mais capacidade de armamento do que toda a nossa frota combinada, de acordo com as nossas estimativas. E nossas estimativas podem ser conservadoras. Ketrax olhou para a tela. Seus olhos compostos percorreram a formação humana, contando navios, analisando posições. Eles enviaram 300 navios para defender um mundo que não é o deles, disse ele lentamente. Contra um inimigo com o qual não tem nenhuma aliança formal. Por quê? Vester hesitou. Nossos perfis psicológicos dos seres humanos sugerem que eles respondem fortemente ao que chamam de imperativos morais. As ações que consideram injustas desencadeiam uma resposta desproporcional. Os Ket atacaram uma colônia humana e mataram civis. Os humanos destruíram toda a civilização Ket. Não atacamos nenhum mundo humano. Não somos comandantes supremos, mas declaramos a nossa intenção de exterminar a população de Karat Prime, milhares de milhões de seres sencientes, os nossos próprios registros de conquistas anteriores ou de conhecimento público. A voz de Vester era cuidadosa e comedida. Os humanos podem ver as nossas ações como suficientemente semelhantes para justificar uma resposta semelhante. Do outro lado do convés de comando, outra voz falou. Era antigo, áspero, vindo de um oficial de comunicações que raramente dizia alguma coisa. Eu sobrevivi à Guerra Creta. Todos os oficiais olharam para ele. O velho Draknal deu um passo à frente, sua carapaça marcada com cicatrizes antigas, seus movimentos lentos e cuidadosos. Eu era jovem na época, um oficial subalterno de um navio patrulha. Estávamos estacionados longe dos combates, mas ouvimos os relatos. Seus olhos compostos estavam distantes, focados em memórias de décadas passadas. Os humanos não lutaram como qualquer espécie que já havíamos encontrado. Eles não buscaram a glória. Eles não levaram troféus. Eles não fizeram discursos ou exigências. Eles simplesmente apareceram, destruíram tudo que era militar e passaram para o próximo alvo. Ele fez uma pausa, sua respiração difícil. Mas a pior parte não foi a destruição. A pior parte foi o que veio depois. Quando tudo acabou, quando os Kret não eram nada além de refugiados dispersos, os humanos ajudaram todos que o Kret havia conquistado. Eles deram comida para espécies que estavam morrendo de fome. Eles compartilharam remédios com espécies que estavam morrendo. Eles reconstruíram mundos que haviam sido devastados. O velho oficial olhou diretamente para Ketrax. Eles mostraram misericórdia a todos, exceto ao Kret, e essa misericórdia era mais aterrorizante do que suas armas. Porque provou que eles não eram monstros. Eles não foram movidos pela raiva ou pelo ódio. Eles simplesmente decidiram que a coroa precisava ser removida e a removeram. Cuidadosamente, deliberadamente, completamente. Ele respirou fundo. Se lutarmos contra eles hoje, eles decidirão a mesma coisa sobre nós. O silêncio encheu o convés de comando. Ketrax ficou imóvel por um longo momento. Toda a sua carreira foi construída com base em nunca recuar, nunca demonstrar fraqueza. A hegemonia respeitava a força acima de tudo. Se ele se retirasse agora, seus rivais sentiriam cheiro de sangue. Sua posição seria enfraquecida. Seu legado ficaria manchado. Mas se ele lutasse, talvez não restasse uma hegemonia para ocupar uma posição. Faltando 20 minutos para o fim do prazo, disse Vextar calmamente, Ketrax olhou para a tela novamente. 300 navios humanos,
o enorme dreadnought no centro e, em algum lugar dessa formação, o pequeno cruzador que desativou 50 de seus navios de guerra sem matar ninguém. Sem matar ninguém, os humanos poderiam ter destruído aquelas naves, poderiam ter matado milhares de seus soldados. Em vez disso, eles desativaram com precisão cada embarcação, deixando as tripulações vivas. Foi uma mensagem, uma demonstração, um aviso. Isto é o que podemos fazer quando somos gentis. Abra um canal para a nave capitânia humana, Kethrax disse finalmente. Sua voz era monótona, sem emoção. Diga ao almirante Park que a hegemonia aceita os seus termos. Começaremos a retirada imediatamente. Ao seu redor, seus oficiais soltaram seios que não perceberam que estavam segurando. A guerra acabou antes de realmente começar. Mas quanto às consequências da UNS, o almirante Park não relaxou. Ela já havia lidado com orgulho antes. Anúncio tratava de comandantes que mudaram de ideia, que buscavam vingança, que não aceitavam a derrota. Mantenha a prontidão para a batalha, ordenou ela, até que a última nave Draknal deixe este sistema, não assumimos nada. Ela foi sábia em ser cautelosa. Porque na conquista eterna Kethrax já fazia cálculos diferentes. A retirada hoje não significou rendição para sempre. Ele recuaria, sim. Ele salvaria sua frota. Mas ele também se lembraria dessa humilhação. E ele encontraria uma maneira de fazer os humanos pagarem por isso. De alguma forma. A escolha por 3 horas, parecia que a paz iria durar. A frota Draknal iniciou sua retirada em formação ordenada. As naves moveram-se em direção à borda do sistema, preparando-se para assaltos no hiperespaço. Na nau capitânia confederada, o almirante Voss permitiu-se um momento de alívio. Quanto às consequências da UNS, a almirante Park manteve a vigilância e permitiu-se ter esperança. Então tudo mudou. O comandante supremo Kethrax ficou sozinho em seus aposentos privados a bordo da Conquista Eterna, olhando para a parede. Sua mente se agitou com humilhação e raiva. 3 séculos de expansão Draknal. E ele seria lembrado como o comandante que recuou de uma única frota humana sem disparar um tiro. Seu dispositivo de comunicação tocou. Ele atendeu e se viu olhando para um rosto que não esperava. Grande Marechal Vetnar, comandante militar supremo de toda a hegemonia, falando do mundo capital. Kethrax, disse o Grande Marechal, tenho monitorado sua situação. Grande Marechal, Kethrax se endireitou. Eu estava prestes a apresentar meu relatório. A situação tática. Eu conheço a situação tática. Eu também sei o que você está pensando. Os olhos compostos do Grande Marechal brilharam. Você está pensando no seu legado, na sua carreira, no seu orgulho. Kethrax não disse nada. E se eu te dissesse que existe outro jeito? O Grande Marechal inclinou-se para a frente. Os humanos estão confiantes, talvez confiantes demais. Eles acreditam que a sua reputação por si só os protegerá, pois nenhuma espécie ousaria desafiá-los diretamente. Eles têm 300 navios de guerra em sistema. Vimos o que um de seus cruzadores fez com 50 de nossos navios. Um cruzador contra 50 navios que atacavam cegamente usando táticas padrão contra um oponente superior. A voz do Grande Marechal ficou intensa. Estudamos a Guerra dos Cretes, Kethrax. Sabemos como os humanos lutam. Eles são precisos. Eles são metódicos. Eles também são previsíveis. Eles seguem regras. Eles tentam minimizar as vítimas. Eles retêm seu verdadeiro poder até acreditarem que é necessário. Kethrax sentiu algo frio em seu estômago. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que os humanos não esperam que você ataque. Eles acham que você está derrotado. Eles acham que você está recuando. Eles já começaram a relaxar sua formação. O Grande Marechal fez uma exibição tática. Se você atacar agora com tudo o que tem, poderá destruir uma parte significativa da frota deles antes que eles respondam. Sim, você perderia navios. Talvez muitos navios. Mas você provaria que os humanos podem ser feridos. Você provaria que eles não são invencíveis. E se falharmos,
Você morre como herói da hegemonia. Mas você não irá falhar completamente. Mesmo que você não consiga vencer, você pode sangrá-los. Você pode fazê-los pagar um preço. A voz do grande marechal diminuiu. A galáxia está observando, Ketrax. Cada espécie está se perguntando se os humanos podem realmente ser desafiados. Se você mostrar a eles que os humanos podem ser feridos, que eles podem sofrer, você mudará tudo. Ketrax olhou para a tela. Parte dele sabia que isso era uma loucura. Parte dele lembrava-se da história do velho oficial, do terror da Guerra Crete, da destruição metódica de uma civilização inteira. Mas outra parte dele, a parte que conquistou mundos e esmagou rebeliões e nunca recuou, essa parte sussurrava que o grande marechal estava certo. Os humanos eram arrogantes. Eles esperavam conformidade. Eles não estavam preparados para o desafio. Faça isso, disse o grande marechal. Ataque agora. Faça história. Ketrax fechou os olhos. Quando ele os abriu, sua decisão foi tomada. Todos os navios suspendam a retirada, ordenou ele pelo canal da frota. Prepare-se para um ataque imediato. Mire no dreadnought humano. Todas as armas, poder total. Nós atacamos juntos. Na consequência da UNS, o almirante Park estava revisando os relatórios pós-ação quando os alarmes começaram a soar em sua ponte. Almirante, a frota Draknau inverteu o curso. Eles estão voltando, rápido. Park ficou de pé instantaneamente. Estações de batalha, todos os navios em formação defensiva. Almirante, eles não estão apenas atacando. A voz de seu oficial tático estava tensa de descrença. Eles estão nos atacando, todos eles. Todos os navios da frota deles estão convergindo para nossa posição. Park assistiu à exibição enquanto quase 2.000 navios inimigos viravam e aceleravam em direção à sua frota. Foi uma loucura. Foi suicídio. E isso estava acontecendo. Eles acham que podem nos sobrecarregar com números, ela disse calmamente. Eles acham que se nos atingirem com força e rapidez suficientes, poderão vencer por pura agressão. Eles podem? A expressão de Park endureceu. Não, mas eles podem obrigar-nos a matá-los. Ela respirou fundo. Todos os navios, armas grátis. A força letal está autorizada. Repito, a força letal está autorizada. A batalha que se seguiu seria estudada nas academias militares durante séculos. Os Draknau vieram em ondas, jogando tudo que tinham na formação humana. O fogo de suas armas encheu o espaço com luz mortal. A nave deles não demonstrou medo, nem hesitação, avançando mesmo quando as armas humanas os despedaçavam. E as armas humanas eram terríveis. Na nau Capitânia Confederada, o almirante Voss assistiu com horror e admiração enquanto a frota humana revelava suas verdadeiras capacidades. Os ataques contidos e precisos que haviam desativado 50 navios Draknau anteriormente desapareceram. Em seu lugar estavam armas que cortavam escudos como papel, que despedaçavam cascos com tiros únicos, que transformavam enormes navios de guerra em nuvens crescentes de destroços. A consequência levou à defesa. Os seus sistemas de armas disparavam em padrões coordenados que criavam campos de destruição sobrepostos. As naves inimigas que entraram nesses campos simplesmente deixaram de existir, mas mesmo as embarcações humanas menores foram devastadoras, cada uma responsável por dezenas de vítimas de Draknau. Mesmo assim, o Draknau continuou chegando. Ketrax assistiu desde a conquista eterna enquanto sua frota morria ao seu redor. Navio após navio desaparecia de sua exibição. Milhares de seus soldados morriam a cada minuto, mas a frota humana não permanecia intocada. Ele podia ver isso agora. As naves humanas estavam sofrendo danos. Alguns estavam até sendo destruídos, esmagados pelo grande volume do fogo. Estamos machucando-os, disse ele, elevando a voz com uma esperança desesperada. Na verdade, estamos machucando-os. Ele estava certo. 6 embarcações humanas foram destruídas. Outra dúzia foi danificada. Os Draknau estavam pagando 100 vidas por cada vítima humana, mas estavam provando que os humanos podiam sangrar.
Na consequência, o almirante Park viu os mesmos números. 6 navios perdidos. 1.800 tripulantes mortos. O preço do desespero do Drakenau. Almirante, informou seu oficial tático, a nau Capitânia Drakenau está tentando chegar ao planeta. Se atingirem a atmosfera, poderão enviar forças terrestres. Não está acontecendo. A voz de Park estava fria. Concentre o fogo na conquista eterna. Quero aquela nave desativada. A consequência voltou sua atenção para a nau Capitânia de Ketrax. A arma principal do encouraçado falou e os escudos da conquista eterna desmoronaram em segundos. Isso atinge motores, armas e comunicações desativados. O enorme navio ficou às escuras, flutuando indefeso, mas Ketrax não havia terminado. De sua ponte de comando desativada, ele observou seus navios restantes continuarem o ataque. Estavam reduzidos a 800 navios agora, depois a 600, depois a 400. A frota humana tinha perdido 8 navios. A taxa de câmbio era absurda, impossível, catastrófica, e mesmo assim veio o Drakenau. O almirante Park tomou uma decisão. Ela abriu uma transmissão para todo o campo de batalha. Forças Drakenau, sua nave Capitânia foi desativada. Seu comandante não pode liderá-lo. Esta batalha acabou. Abaixe-se agora e você terá permissão para render-se com honra. Continue lutando e você morrerá por nada. Ela fez uma pausa. Este é o seu único aviso. Por um longo momento, nada mudou. As naves Drakenau continuaram seus ataques impulsionadas pelo ímpeto e treinamento e pelo medo de mostrar fraqueza. Então, um por um, eles começaram a parar. Tudo começou com um único contratorpedeiro que desligou suas armas e transmitiu um sinal de rendição. Depois outro, depois mais uma dúzia. A onda de capitulação se espalhou pela frota como um incêndio. As tripulações que viram seus camaradas morrerem aos milhares decidiram que não queriam se juntar a eles. Em 30 minutos, a batalha acabou. As naves Drakenau sobreviventes flutuaram no espaço. Suas armas são silenciosas. Suas tripulações aguardavam a misericórdia que não tinham certeza se viria. O almirante Park examinou o campo de batalha. 1.800 navios Drakenau destruídos ou desativados. Quase 200.000 soldados inimigos mortos. E do lado dela, 8 navios foram perdidos. 600 tripulantes mortos. Os humanos venceram. O custo foi terrível, mas eles venceram. Comecem as operações de resgate, ela ordenou. O sobrevivente se recuperou. Todos os feridos tratados. Cada morto homenageado. Ela olhou para o corpo flutuante da conquista eterna. E consiga-me um canal para o que quer que seja o comando daquela nau Capitânia. Ketrax e eu precisamos conversar. Nas ruínas de seu convés de comando, o comandante supremo Kif Hax ouviu a voz do almirante humano pedindo para falar com ele. Ele estava ferido. Sua carapaça quebrou em vários lugares. Os membros de sua tripulação estavam mortos. Mas ele estava vivo. E ele teria que explicar à galáxia por que havia jogado fora uma frota inteira por nada. Ele aceitou a comunicação. O rosto do almirante Park apareceu em sua tela danificada. Comandante Supremo, disse ela, suas tripulações serão resgatadas e repatriadas. Seus navios serão devolvidos após a desmilitarização. Você sairá deste setor e não retornará. Sua voz era monótona, sem emoção. Estes não são termos para negociação. Isto é o que vai acontecer. Ketrax olhou para ela. Por quê? Ele perguntou. Por que nos deixar viver? Nós atacamos você. Nós matamos seu povo. A expressão de Park não mudou. Por que matar você não adianta nada? Por que as vossas tripulações estavam a seguir ordens de um comandante que fez uma escolha tola? Por que não somos o Drakenau? Ela se inclinou ligeiramente para a frente. E por que quero que você vá para casa e conte a todos o que aconteceu aqui? Todas as espécies da galáxia sabem o que podemos fazer quando somos forçados a lutar. E quero que saibam que mesmo depois de tudo isto, escolhemos a misericórdia. Ela fez uma pausa.
Não nos faça arrepender dessa escolha, Comandante Supremo. Não nos faça ir ao seu mundo natal. Porque se você fizer isso, não seremos misericordiosos novamente. O canal fechou. Quetrax estava sentado na escuridão de seu navio em ruínas, cercado pela morte. E compreendeu pela primeira vez o que o velho oficial tentava lhe dizer. Os humanos não eram monstros. Eles eram algo muito mais perigoso. Eram pessoas que sabiam exatamente do que eram capazes e escolhiam todos os dias não ser aquilo até que alguém os obrigasse. As lições 6 meses se passaram desde a Batalha de Carrot Prime. O planeta foi reconstruído. Engenheiros humanos trabalharam ao lado de equipes de construção confederadas reparando as estações orbitais, restaurando os escudos planetários e fortalecendo as defesas. As cidades abaixo não mostravam nenhum sinal da guerra que quase as destruiu. As crianças brincavam nos parques. Famílias reunidas para refeições. A vida continuou. A almirante Sirene Voz estava numa varanda com vista para a capital, observando o pôr do sol sobre as montanhas. O céu estava pintado em tons de laranja e roxo. Bonito e tranquilo. Era difícil acreditar que 6 meses atrás ela tinha certeza de que conseguiria ver o pôr do sol. Atrás dela, uma porta se abriu. Ela se virou e encontrou o capitão Marcus Core saindo para a varanda. Ele estava à paisana agora. Seu uniforme foi guardado para a viagem de volta para casa. A frota humana havia começado sua retirada naquela manhã. O trabalho deles estava feito. Capitão Cole, ela disse, eu esperava você antes de sair. Almirante, ele se moveu para ficar ao lado dela, olhando para a mesma vista. Belo mundo que você tem aqui. Ela ficou quieta por um momento. Graças a você. Obrigado ao seu povo. Cole encolheu os ombros. Nós apenas fizemos o que precisava ser feito. Você fez mais do que isso. Voz se virou para encará-lo. Estou pensando nisso há meses. A pergunta que me manteve acordado à noite. E finalmente decidi que precisava te perguntar antes de você partir. Que pergunta? Por quê? A palavra saiu de forma simples, carregando todo o peso de tudo que ela havia presenciado. Por que mostrar misericórdia? Por que deixá-los viver? Você poderia ter destruído completamente a frota Draknal. Você poderia tê-los perseguido até em casa, feito com eles o que fez com o Crest. Depois do que Quetrax fez, depois de ter atacado você durante um cessar-fogo, ninguém teria culpado você. Cole não respondeu imediatamente. Ele olhou para o pôr do sol, sua expressão pensativa. Você sabia que perdi amigos naquela batalha? Ele disse, finalmente, 8 navios, 600 pessoas, algumas delas com quem servi durante anos. Boas pessoas. Pessoas com famílias esperando por eles em casa. Desculpe. Eu também. Ele respirou fundo. Quando Quetrax fez sua escolha, quando virou sua frota e nos atacou, eu quis destruir todos eles. Eu queria persegui-los de volta ao seu mundo natal e queimá-lo até virar cinzas. Eu queria fazê-los pagar por cada vida que tiraram. Sua voz era calma, na verdade, discutindo o tempo. Essa calma tornou suas palavras mais assustadoras do que qualquer raiva teria sido. Mas não fizemos isso, ele continuou. Você sabe por quê? Vos balançou a cabeça. Porque aprendemos algo sobre nós mesmos há muito tempo. Algo terrível. Cole se virou para encontrar os olhos dela. Aprendemos que somos muito, muito bons em destruição, melhores do que jamais gostaríamos de ser. De volta ao nosso mundo natal, antes mesmo de chegarmos às estrelas, passamos milhares de anos lutando contra a arte de matar uns aos outros. Construímos armas que poderiam destruir cidades em segundos. Desenvolvemos estratégias para o genocídio. Quase nos destruímos mais de uma vez. Ele fez uma pausa para deixar isso penetrar. Quando finalmente chegamos às estrelas, pensamos que tínhamos superado tudo isso. Achávamos que tínhamos crescido. E então conhecemos o Krayt. Vos tinha ouvido histórias da guerra Krayt, mas nunca de alguém que a tivesse vivido. Ela se viu ouvindo atentamente.
Os Creta atacaram uma de nossas colônias. 12.000 civis mortos num único dia. E algo foi ativado em nós. Algo antigo, sombrio e terrível. Todos aqueles instintos que pensávamos ter enterrado voltaram à superfície. A voz de Cole ficou mais baixa. Nós os destruímos, não apenas os seus militares, mas toda a sua civilização. Nós os desmontamos peça por peça ao longo de 18 meses. E quando acabou, não sobrou quase nada. Eles mereceram, disse-vos. Depois do que fizeram, talvez Cole a tenha interrompido gentilmente. Talvez sim. Mas esse não é o ponto. A questão é o que isso fez conosco. A questão é que olhamos para nós mesmos depois que tudo acabou. E não gostamos do que vimos. Ele se voltou para o pôr do sol. Juramos depois daquela guerra que nunca nos tornaríamos aquilo que éramos capazes de ser. Nunca deixaríamos que a escuridão assumisse o controle novamente. Cada inimigo que poupamos, cada oportunidade que damos é uma escolha. Um lembrete para nós mesmos de que ainda somos humanos. Vos considerou suas palavras cuidadosamente. Mas e se a misericórdia falhar? E se Quetrax voltar? E se os Dracnal decidirem tentar novamente? Cole sorriu, mas não havia calor nisso. Por um momento, vos viu algo antigo e frio atrás de seus olhos. Algo que a lembrasse do espaço profundo e da escuridão eterna. Então deixamos de ser misericordiosos, disse ele simplesmente, e todos que já se perguntaram por que a galáxia nos teme terão a sua resposta. O sol estava quase se pondo agora. As primeiras estrelas apareciam no céu que escurecia. Não demonstramos piedade porque somos fracos, almirante, disse Cole. Mostramos misericórdia porque sabemos exatamente o que poderíamos fazer. Nós nos seguramos todos os dias, todas as decisões, porque tem o que. Porque se algum dia nos soltássemos completamente, não sobraria ninguém para nos impedir. Ele estendeu a mão e vos apertou. Cuide do seu mundo, almirante. Espero que nunca tenhamos que voltar aqui em circunstâncias como estas. Eu também, capitão. Ela segurou a mão dele por mais um momento. E obrigado por tudo. Cole assentiu e foi embora, desaparecendo no prédio atrás deles. Vos ficou muito tempo na varanda, observando as estrelas surgirem. Em algum lugar lá em cima, a frota humana estava se reunindo para partir. 300 naves que poderiam ter conquistado a galáxia se suas tripulações assim o desejassem. Em vez disso, iriam para casa, deixando para trás um mundo que salvaram e um inimigo que pouparam. Nos meses que se seguiram, a galáxia absorveu lentamente as lições de Karat Prime. A hegemonia Drachnol recuou para os seus territórios centrais, enfraquecida e humilhada. Espalharam-se rumores de conflito interno, de espécies subjugadas surgindo, de uma civilização questionando tudo que acreditava sobre força e conquista. O grande Marechal Vetinar, que instou Quetrax a atacar, foi discretamente removido do poder. O próprio Quetrax vivia em desgraça, um comandante alquebrado assombrado pela memória de tudo que havia perdido. Por toda a galáxia, espécies que antes consideravam a expansão e a conquista começaram a reconsiderar. Não porque temessem que os humanos os detivessem diretamente, mas porque agora compreendiam que tinha sido melhor construir do que destruir, melhor comercializar do que conquistar, melhor crescer juntos do que crescer sozinho. E em 1000 mundos e 1000 línguas, os professores começaram a contar uma nova história aos seus alunos, a história de Karat Prime, a história da batalha que foi perdida até que alguém chamasse a espécie que todos temiam. A história teve muitas versões, mas todas terminaram da mesma maneira. O verdadeiro poder, disse o professor, não é a capacidade de destruir. Qualquer idiota com armas suficientes pode destruir. O verdadeiro poder é a capacidade de destruir e escolher não fazê-lo. A verdadeira força é olhar para o seu inimigo, saber que você pode acabar com ele completamente, em vez disso, oferecer misericórdia. Os humanos entenderam isso. Os humanos viviam isso todos os dias. E essa compreensão, essa escolha renovada a cada nascer do sol, era a razão pela qual a galáxia os temia. Não por causa do que fariam, mas por causa do que poderiam fazer e não fizeram.
Bem acima de Karat Prime, as últimas naves humanas ativaram seus impulsos hiperespaciais e desapareceram nas estrelas. Para trás, deixaram um mundo em paz, um inimigo derrotado mais vivo, e uma lição que ecoaria pela história. A almirante Voz observou-os partir e fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela se lembraria deste dia. Ela se lembraria do que os humanos lhe ensinaram sobre poder, misericórdia e coragem necessária para escolher a compaixão em vez da vingança. E se alguém lhe perguntasse sobre as espécies que todos temiam, ela lhes diria a verdade. Os humanos não eram temidos porque eram fortes. Eles eram temidos porque eram fortes o suficiente para serem gentis. E isso fez toda a diferença.